Bom dia, que bom estar com você. Mais uma semana para a gente compartilhar um pouco da Palavra de Deus que traz para nós tanta alegria, né? Eu vou ler com você nesta manhã o Salmo capítulo 37. Que versos maravilhosos que tem esse texto da Bíblia. E presta bem atenção, porque ele diz assim, no versículo 3 em diante: confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente você será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como a luz do meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não fique indignado por causa daqueles que prosperam no seu caminho sem Deus, porque Ele recompensa os seus filhos e filhas. A espera, verso 7, além de tudo isso que a palavra de Deus diz, verso maravilhoso, ele fala: descansa no Senhor, espera nele. Como é comum eu lidar com pessoas atrás do meu carro, buzinando ou impaciente. E eu não dou a menor bola. Aliás, isso faz me lembrar sempre do meu mote, né? Do meu ditado preferido, que eu mesmo inventei: aquele que encontrou a Jesus perdeu a pressa. E eu digo para eles assim: você está com pressa, você vai, mas eu não tenho pressa não. Perdi a pressa porque tenho toda a eternidade para viver. E esse Salmo 37 fala de ouvir a voz de Deus. Parou para pensar? É só quando a gente descansa que nós podemos ouvir a voz do Senhor. Você sabia disso? Não tem espaço para os agitados, não tem espaço para o barulho, não tem espaço para a pressa e a agitação do mundo moderno, que impediu de uma vez por todas as pessoas de conhecerem e de ouvirem a voz de Deus. Foram totalmente impedidos por causa da pressa, por causa do barulho. Eles não têm mais capacidade de ouvir a Deus. Mas é só ali, no descanso, é que Deus tem tempo para operar em nossas vidas. Você já viu quando alguém faz uma cirurgia? Ele tem que deitar, toma aquela anestesia e ali quieto o médico pode trabalhar, fazer a cirurgia. Se a pessoa ficar agitada em cima daquela cama, como é que vai fazer? Por isso tem que meter uma anestesia no sujeito, deixar ele quieto em cima da cama para poder operar. Às vezes somos assim também. Deus quer falar conosco, fazer um milagre em nossa vida, Ele quer nos orientar pelo caminho que devemos andar, mas é só na quietude e no silêncio que Ele vai poder fazer as coisas. Se a sua vida é muito agitada, reveja o seu modo de viver. Senão você nunca ouvirá a voz de Deus que se dá no seu interior, na sua vida. Me lembro de Elias. Elias queria ver a ação de Deus, e lá naquela caverna ele viu o vento, e diz a Bíblia que Deus não estava no vento, viu fogo, Deus não estava no fogo, viu o terremoto, Deus não estava no terremoto, naquele barulho, e de repente, quando ele achou que tudo havia parado, na brisa suave e no sussurro, ele entendeu a ação de Deus na vida dele. A Bíblia fala muito sobre o valor do silêncio, o valor da meditação, da oração. E não é de se admirar que às vezes Deus
fala em sussurros, como fez com Elias, né? Ali em 1 Reis, capítulo 19. Nas ocupações da vida pode ser difícil escutar a Deus, é muito difícil, mas se pararmos de correr e passarmos algum tempo em silêncio, em oração, pedindo orientação do Espírito Santo e na sua palavra, você vai perceber que Deus realmente fala. E esse Salmo 37 que nós lemos, ele garante que podemos confiar em Deus para nos resgatar dos planos dos malvados, dos planos dos iníquos, das pessoas más, mal intencionadas. E Ele pode nos dar esse refúgio que tanto necessitamos e nos ajudará a permanecer fiéis. Mas como podemos fazer isso nessa turbulência ao nosso redor? Não é difícil, não. Eu me lembro quando eu fui fazer uma viagem, eu gosto sempre de compartilhar com os meus amigos, com a igreja, quando eu fui para o fim do mundo. Mas eu fiquei impressionado quando eu andava montanhas acima e aquele vento que balançava as árvores, muitas árvores, e eu pude entender porque que na Bíblia fala que as árvores cantam. Eu pude ouvir o som do canto das árvores. É lógico que elas não cantam como a gente está acostumado a ouvir as pessoas cantarem, mas quando o vento batia em todas elas, aquele vento lindo, e as árvores elas tinham atrito umas com as outras, e elas faziam um som de canto, e eu fiquei maravilhado, parava para ouvir e louvar a Deus, até provocava certa impaciência dos guias que estavam conosco. Queria que eu andasse mais rápido, mas eu dizia, não, vá na frente, já eu chego, porque eu queria fazer aquele caminho, um caminho na presença de Deus. É ali no silêncio. O versículo 7 que nós lemos, ele fala, aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Os impacientes dão muito trabalho para Deus. Como é triste você lidar com pessoas impacientes. Já experimentou? Mas a todo instante tem gente impaciente à nossa volta. E Deus, quando olha para nós e vê filhos e filhas tão impacientes, talvez os milagres são mais demorados, porque é necessário que eles se aquietem. Porque se seus filhos e filhas não se aquietarem, pouco ele poderá fazer. Como eu disse aí no começo, como fazer uma cirurgia em uma pessoa acordada, agitada? Tem que dar uma anestesia. Às vezes a anestesia de Deus são situações que Ele provoca que nos mostra que nada podemos fazer a não ser desistir. Sempre eu desisto, porque quando eu desisto eu paro de me debater e espero Deus agir. Quando alguém chega para mim e diz assim, olha, a pessoa está chegando ao fundo do poço, precisamos fazer alguma coisa. Eu digo assim, não vou fazer nada, eu vou esperar o fundo do poço chegar, porque enquanto a pessoa não chegar ao fundo do poço, nada poderemos fazer. Podemos começar aprendendo a ficar em silêncio por alguns minutos sempre durante o nosso dia. Após a oração, lendo a Bíblia, com pausas, ouvindo que Deus quer falar conosco e que penetra em nosso coração. Então talvez ouviremos a sua sabedoria falando conosco, de modo quieto, firme e constante como o relógio. Observa o relógio. Se você ficar olhando para ele, parece que ele não sai do lugar. Mas ele está trabalhando. E segundo após segundo ele está se mexendo. Ele roda 365 dias por ano e faz o seu trabalho. Eu estava lendo um artigo interessante que conta quando os trabalhadores estavam armazenando gelo e um deles percebeu que havia perdido o relógio naquele armazém sem janelas. Esses frigoríficos que produzem gelo para vender.
e aquele monte de gente lá, os trabalhadores, um deles perdeu o relógio. Procuraram, ele e os seus amigos procuraram bastante, nada encontraram. Quando eles desistiram daquilo, um menino os viu sair e entrou no local, ficou um tempo e logo apareceu com o relógio. Aqueles trabalhadores agitados quiseram saber onde é que estava o relógio, como é que o menino conseguiu achar o relógio. Aí então o menino disse: olha, eu simplesmente me sentei, fiquei quieto e comecei a tentar ouvir o tic-tac do relógio até que eu o encontrei só com o meu olhar. Que coisa interessante, né? É só assim mesmo que nós podemos observar como Deus pode falar conosco. Que você possa nesta semana tirar tempos para ouvir a Deus, para orar. Sabe que as pessoas deste mundo, até os incrédulos, aqueles que não creem em nada, eles estão procurando, estão descobrindo o poder da meditação. E aquilo os tem deixado mais saudáveis. Quanto mais nós que já aprendemos com Jesus, quando ele saía para orar nas montanhas e ficava lá tempos e tempos de madrugada e depois voltava e dormia, pronto para a difícil tarefa do dia seguinte. Nós aprendemos com Jesus a parar e orar e aquietar nosso coração, nossa vida e ouvir o que Deus tem para falar conosco. Que Deus te abençoe e que esta lição seja para mim e para você muito útil no decorrer desta semana. Grande abraço, nos veremos nesta semana nas programações da igreja e por aí, nas esquinas do dia a dia. Deus te abençoe. Grande abraço.